texto que, pelo próprio apóstolo Paulo, que fala em Gálatas 3:28, né? Que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem e mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Como que a gente pega esse texto e concilia com essa questão da submissão da mulher, Joab? Bom, Paulo diz em Gálatas que em Deus, né? Então, quando nós entendemos que ele está falando em Deus, obviamente ele não está desfazendo toda a hierarquia pré-estabelecida na Terra, como você vai viver na Terra, né? Então, os mandamentos de Deus nós consideramos como proteções, ou seja, Deus te priva de fazer isso, te manda fazer aquilo. Vamos fazer uma analogia de alimentação. Deus te proíbe de comer várias coisas que são apetitosas, que são, né, como você diz, atrativa aos olhos, e te manda comer algo saudável, que de primeira vista, às vezes, não parece tão cobiçoso, né? Atrativo aos olhos, mas aquilo te mantém com mais saúde e as práticas da sua fé são seus exercícios e tal, né? Então, o que Deus quer te fazer é te manter em forma para que você não se destrua, né? E, às vezes, o que nos tendenciona a desobedecê-lo, muitas vezes parte, como se diz, da nossa boa intenção. Nem sempre desobedecemos, nem sempre buscamos ver de uma outra forma porque queremos desobedecer, queremos, sabe, ser malfeitores. Não. Às vezes a gente acha que no cumprimento daquele mandamento, existe muita rigorosidade, existe muita hierarquia. Não, calma, tem um poder aqui estabelecido, algo opressivo. Então, pelo meu bom coração, sendo inclinado pela minha bondade, eu vou usar os maus exemplos, eu vou usar os exemplos destrutivos para dar base, para dar peso para essa decisão de relativizar, deixar mais tranquilo e tal. E a gente consegue perceber um pouco disso até naquelas igrejas ultra mega liberais. Repare que para uma igreja que não é tão conservadora quanto a antiga, mas não é tão liberal, acha a igreja liberal até pecaminosa. Se não estão pecando, não estão afundados em pecado, estão flertando, estão na corda bamba. E a raiz deles entenderem que tá tudo bem viver daquele jeito é porque, há muita opressão na forma que você, que se julga no meio termo, vive. E você vive da forma que você vive hoje, e não como os cristãos antigos, né? Porque você julga que, aquilo ali, isso que os caras falavam e tal. Aqui, pessoal, independe de doutrina, tá? A gente sabe que as igrejas, muitas vertentes, muitas linhas, tem doutrinas específicas, né? Tem, vamos chamar assim, caprichos. Tem igreja até que o cara tá barbudo, ele não pode pregar. Se o cara foi sem gravata, ele não pode pregar. Então, independente da doutrina, algumas pessoas, elas vão ali se afastando um pouco daquilo que viram antes, que falam assim, tá muito carregado de pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. Um legalismo, né? Isso. Você pode dizer. E estamos falando de doutrinas de homens que tentam cercar as doutrinas de Deus. Certo. Agora, quando a gente fala apenas do que Deus diz, do que Deus direciona, do que Deus recomenda, aí há de se ter muito cuidado e muita análise. Exemplo, um casamento patriarcal e hierárquico. Quais casais dão certo? Quais casais desenvolvem como se diz, um casamento abençoado mesmo? Algo lindo de se ver, porque as crianças veem aquilo e falam assim, caramba, a mamãe é tão amorosa, a mamãe é tão cuidadosa, e o papai eu não tenho medo de nada. Porque olha meu pai, né? O papel já, sabe, tradicionalmente estabelecido. O que deu certo aqui? O que deu errado nesse casal aqui das antigas que o cara batia na mulher quando ficava bolado? Sim. Sabe? Então, não há essa análise muitas vezes para abrir mão tão fácil dessa hierarquia pré-estabelecida. Não há essa análise fria. O que há olha só tudo que aconteceu. O movimento feminista vem, regaçando no discurso público, né? Então os seus filhos, a próxima geração é bombardeada por um discurso de que, isso arremete a isso arremete à violência, isso arremete... E o papel da igreja era ver isso acontecer e falar assim, vamos nos preparar, porque estão instrumentalizando algo que é verdade, algo que aconteceu, né? É real, mas estão usando os casos ruins, estão usando o pior daquele mundo para acabar com tudo. E se Deus entregou essa hierarquia, era para proteger alguém. E no momento em que aceitamos com medo de ser chamados de istas e aquilo, nós tiramos a proteção daqueles que estavam sendo protegidos. E nós saímos da posição de protetores, obviamente, né, de uma forma gradual. Você vai perdendo as armas naturais. Você perdeu o verdadeiro papel do homem, né? Você tá colocando. Isso, exatamente, entendeu? Que é natural, isso é gradativo, entendeu? Os filhos que nascem na geração que os caras tinham aquele papel, eles já são meio que programados. Sai, até a geração que abandona, até não muda, mas a próxima muda. E a próxima, e a próxima. Então você vê também que toda essa movimentação até dessa questão da submissão, né, que está sendo debatida aqui, ela foi muito problematizada, né, por influência desses movimentos ali, que acabaram pervertendo a visão historicamente que é defendida na Bíblia, né? Exatamente. Os casos em que casais foram, assim, relacionamentalmente falando, não sei se essa é a palavra, foram muito bem sucedidos. Nós só temos exemplos disso
nas famílias, na conduta da vovó com o vovô, como o vovô fez, como que o vovô conheceu a vovó, aí eles contam a história, como que resolveram esse e aquele problema. Esses casais são esquecidos. Ninguém se importa. Todo mundo lembra daquele avô, aquela situação antiga da família, aconteceu uma agressão, acontecia abuso. Por quê? Porque era uma sociedade em que dava espaço, que era possível que os homens fizessem isso e tal. Então evoluímos. Porque agora é impossível? Hoje em dia? É impossível? Essa visão do progresso. Né? Uhum. Não é impossível? Como é que você vê isso tudo, pastor? Então, a coisa é bem ampla, né? No que ele estava falando ali, eu estava lembrando de alguns pontos, alguns tópicos que é importante abordar quando ele fala assim, aos avós, os avós e avós, homens e mulheres, não se falavam determinadas coisas, por isso que o casamento dava certo. Realmente existe antropologicamente, o homem é maior, é mais forte que a mulher. Isso é fato. Portanto, que você vê dentro das Olimpíadas, até dentro do futebol, você vê nitidamente o chute de um homem num time de futebol é muito mais forte que o chute de uma mulher. Você vê o futebol masculino, ele é mais rápido em campo. Mais inteligente. Do que... Aí não sei se a palavra é inteligente, porque nós estamos mexendo aí na parte de neuro. Então. Aí entra na minha pós-graduação. As jogadas são mais brilhantes, não, pastor? Não, tipo, lógico que não. Os lances, né? Você fala assim, não? Não. Até porque aí, se a gente for entrar nesse mérito, eu acho muito interessante, que é exatamente a pós-graduação que eu estou finalizando, que é neuroplastia cerebral, onde a gente fala de neuropsicologia. Eu estudei, estou finalizando agora a neurociência. De uma forma leiga, a mulher é muito mais inteligente que o homem, entendeu? Em termos, por exemplo... Mas geral? Geral. Em todas as áreas? Em todas as áreas. Por exemplo, isso eu tô falando de ciência, eu não tô falando de Bíblia. Certo. Se você estiver mexendo num celular, aí eu vou falar agora como psicanalista. Se você estiver mexendo no celular, eu não converso com você porque você é homem. Eu espero você terminar de mexer no celular para falar com você. Porque quando alguém fala com um homem mexendo no celular, há uma enorme possibilidade do que eu falar entrar no ouvido e sair no outro. Certo. Já é comprovado que a mulher, se ela estiver mexendo no celular, ela vai estar mexendo no celular, mexendo no podcast, ainda mexendo na panela, você pode conversar com ela, ela sabe o que você está falando. Isso é provado. E eu tenho 37 anos com a mesma mulher e eu sei disso. E eu tô dizendo por mim, se eu estiver mexendo no celular, não fala comigo porque eu não vou gravar. Ah, mas o senhor não é estudado, isso não quer dizer nada. Então, voltando à questão, saindo da parte neural para a parte física, é comprovadamente que o homem tem sim um maior domínio. Até porque, biblicamente, antropologicamente, cientificamente, o homem ele sai para caça. Ele foi feito para trazer o alimento. Na época, obviamente, Deus já sabia de tudo, mas o homem não sabia. Ele não ia saber que ia ter prateleira de supermercado para trazer a carne já cortadinha. Por favor, eu quero o bife cortado, eu quero ele maior, que eu vou fazer ele ensopado. Não tinha isso na época da Bíblia. Então, teoricamente, a gente já sabe, biblicamente, que o homem sai para caça. Então, para o homem sair para caça, ele tem que ter mais força. Isso é natural. Então, essa parte, exatamente o que você estava falando, qual é a função do homem no casamento? É essa. Prover, buscar, resolver. Agora, qual é a parte da mulher? Aí entra a questão social, que a mulher hoje ela está se desviando por uma questão social, financeira e econômica, ela está se desviando da questão lar, casa, família. Quando ela sai desse papel dela, que é um papel bíblico, é um papel antropológico, quando eu falo antropológico, ela é a mais frágil fisicamente, entende? E emocionalmente também, pastor? É diferente. Não vou dizer que ela é mais nem menos. Inteligência eu falo, emocional eu não falo. Entende? A inteligência da mulher, na grande maioria das vezes, ela é superior ao homem. Na grande maioria das vezes, não estou falando em todos os casos. Emocionalmente, ela tem um papel dela. E o homem tem um papel dele. Coisas que o homem aguenta emocional, a mulher não aguenta emocional e vice-versa. Isso não faria ela ser mais frágil emocionalmente? Por consequência? Aparentemente, socialmente, sim. Porém, uma mulher... realmente também? Então, aparentemente seria o realmente, porque o que aparenta é o real. O que aparenta geralmente é o que é verdade. É o que é verdade, Isso. mas não é o que está dentro do sentimento, do ser da pessoa. Agora vamos colocar a Bíblia. Se você é um homem... Inclusive Pedro Pode fala, falar. né? Vaso mais frágil, né? Sim. Portanto que quando se fala em pastoreio, dentro da Bíblia fala do homem. Por quê? O que é o pastoreio? No nosso popular, é receber as pancadas. A pancada de uma ovelha que vem, despeja tudo, entendeu? Você para ser diácono, para ser presbítero, você vai ter que aguentar a pancada. Tem que ter estômago, né? Pra poder aguentar as pressões dentro de uma comunidade. Entendeu? Então, isso tudo.
Então, eu concordo com você, realmente tem essa parte. Agora, a mulher tem o papel dela, como você falou no início muito bem. Uhum. O papel da mulher não é sair para a rua para trabalhar, entendeu? O papel da mulher, economicamente, socialmente e politicamente, hoje é possível isso no nosso mundo atual, por isso que Jesus está voltando. Por isso que Jesus está voltando. Porque isso já é sinal dos fins dos tempos. Isso não tem como perdurar muito tempo. Eu não entro nem num assunto feminista, se é, se deixa de é. Uhum. Sim. Eu não entro nesse. Eu olho o lado bíblico. O que vem acontecendo com as famílias e eu oro todos os dias. Volta logo Jesus.